Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está me assistindo. Deixa eu me apresentar, eu sou Janaína Bindá, professora de História, e eu tô aqui para fazer mais um vídeo, mais um conteúdo de História para vocês. No outro vídeo, eu esqueci de lembrar, mas eu vou pedir para vocês, né, encarecidamente, eu ficaria muito feliz, muito satisfeita se você desse, uma curtida, um joinha aqui no meu vídeo. Se você se inscrevesse no meu canal, seria interessante, porque aí é uma forma que eu tenho, assim, que eu consigo ver o termômetro, que eu consigo perceber a intenção de vocês de que eu faça mais conteúdos como esse, entendeu? Tem um preparo, tem uma sofisticação aqui na nossa sala, sempre às vezes um corte, uma maquiagem, uma coisa diferente. Tô brincando. Então, tô brincando, tô falando sério. É sério, vamos curtir aí, né? Pelo amor de Deus, gente. Conteúdo aqui maravilhoso, não custa. Mas vamos ao que interessa, porque hoje nós vamos falar sobre família real. O que a gente vai falar sobre a família real? A gente vai tentar entender a transferência da família real de Portugal para o Brasil e o que tem a ver Napoleão Bonaparte com isso, o que tem a ver o bloqueio continental com isso, o que tem a ver a França e a Inglaterra com isso. Então, esse vídeo toia, como sempre. Assim, é um assunto muito extenso e eu gosto de explicar com mínimos detalhes, mas eu vou tentar abreviar o máximo que eu possa. Vou tentar, gente, para poder fazer vocês realmente entenderem o contexto de tudo. Bom, Napoleão Bonaparte, ele era o imperador da França e ele era extremamente competitivo. E o alvo de competição do Napoleão Bonaparte era a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha melhor marinha, tinha industrialização. A Inglaterra realmente deu um passo à frente, ela era muito esperta, né? Eu gosto de trabalhar com o país como se eles fossem pessoas. Então a Inglaterra era uma mulher esperta, então ela soube trabalhar ali as possibilidades e principalmente depois dos atos de navegação lá ainda na época das revoluções inglesas, ela conseguiu sair muito bem e conseguiu atingir aí esse mérito de maior marinha dentro da Europa. E vai deixar Napoleão Bonaparte, que sempre foi militarista e com uma espécie de dor de cotovelo. E aí o que vai acontecer? Quando Napoleão ele se torna imperador francês, né, depois do que aconteceu lá com a questão toda da Revolução Industrial, a gente vai perceber que o Napoleão Bonaparte, ele queria de certa maneira enfraquecer, desestabilizar a Inglaterra. E como ele conseguiria isso? Através do bloqueio continental. E o que esse bloqueio continental fazia? Simplesmente bloquear todos os países que fossem aliados comercialmente ou estivessem sob domínio francês, de comercializar com a Inglaterra e com esse objetivo tentar enfraquecer economicamente a sua rival Inglaterra. Por que isso? Porque Napoleão Bonaparte ele tinha o entendimento de que se esses países virassem as costas comercialmente para Inglaterra, ela ficaria fraca, meu amor. Capitalismo, né? O dinheiro é o poder. Então, se ele consegue desestabilizar financeiramente o seu país opositor aí, o seu oponente, ele vai se tornar ali, no entendimento do Napoleão, ele vai se tornar melhor. Então, o que Portugal, Rússia e Espanha tem a ver com isso? Obviamente, eu fico pensando assim, se fosse uma luta de boxe, eu ia preferir perder eu ia preferir lutar contra o Whindersson ou contra o Popó, né? Não sei se vocês viram aquela luta, mas eu acho que eu ia preferir ficar muito mais próxima do Popó e no Whindersson do que pegar e apanhar pro Whindersson e depois apanhar até pro Popó. Que seria isso que poderia acontecer se talvez esses três países, eu tô mencionando eles porque eles foram mais, nesse aspecto foram bem importantes. Por quê? Porque no processo em que tanto a Espanha, quanto a Rússia e quanto Portugal decidem não acatar ao bloqueio continental imposto por Napoleão e continuam e permanecem no seu comércio com a Inglaterra, a França e Napoleão Bonaparte, que era um homem vaidoso, não vai deixar isso barato. E ele vai tentar correr atrás e invadir esses três territórios, tanto Portugal, quanto Espanha, quanto a Rússia.
processo da Espanha, na invasão, e depois vai haver, né, todo esse desgaste que vai provocar futuramente, não tão longe, aí as questões com a independência aqui do que é a América Latina, a parte espanhola, né? Outro ponto, vai acontecer também a questão da França invadir a Rússia. E aí vai ser o tiro no pé de Napoleão Bonaparte, porque quando ele invade a Rússia, estrategicamente, o exército russo recua, mas esse recuo era proposital para que os soldados franceses se tornassem cada vez mais um alvo ali extremamente indefeso. Por quê? Ficariam sem a comida, sem abastecimento de comida, eles ficariam fracos e morreriam de fome, e ainda tinha a questão do frio russo. Então, essa tática de recuo foi estratégica para que houvesse, na verdade, uma baixa nos soldados franceses, e foi isso que ocorreu nesse período, e aí depois disso, realmente, Napoleão perde o seu prestígio. Depois ele volta no governo dos 100 dias, após exílio, mas ainda assim, foi completamente, assim, arrasador para ele essa invasão na Rússia. E agora eu vou falar sobre a questão da invasão a Portugal. Portugal já existia há muito tempo atrás um acordo econômico com a Inglaterra. E que acordo era esse? Um acordo chamado Tratado de Methuen, ou Panos e Vinhos. Claro que se for numa avaliação, o correto é falar, né? Tratado de Methuen. Por quê? Foi um acordo firmado entre os dois países, Inglaterra fornecendo tecidos e Portugal fornecendo vinhos. Era uma espécie também de boicote contra o vinho francês. Deixa aqui um cantinho, assim, uma janelinha que eu abri para vocês. E esse acordo era muito, vamos dizer assim, que era bom para os dois países. Claro, para a Inglaterra era maravilhoso. E esse processo foi diferente. Então eu vou contar de uma maneira mais solta, do jeito que eu começo a explicar no meio da aula. Ai, tô solta hoje pra poder explicar. Pra que vocês consigam entender. Vamos lá. Tipo assim, imagina que a França... Não, imagina não, foi o que aconteceu. A França descobriu que estava sendo traída por esses três países, e quando descobre a traição de Portugal ainda mantendo vigente o Tratado de Methuen ali com a Inglaterra, ela vai fazer o quê? Vai invadir Portugal. Ela vai invadir Portugal. Só que antes dela invadir Portugal, ela manda uma carta. Uma carta dizendo, olha, vou te invadir, tá? Fica aí que eu vou invadir vocês vão ver só, porque vocês me desobedeceram. Claro que não era bem assim, mas era uma carta num tom ameaçador, porque ele se sentiu completamente traído. E o que acontece? Todo mundo tem a ideia assim, de que português não é muito privilegiado nas questões de intelecto, mas tô falando bonitinho, né, politicamente correto, mas na verdade eles são muito espertos, e houve uma sagacidade muito grande. Por quê? Na medida que ele pega e começa a perceber essa possível entrada dos franceses no território português, ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer à maior marinha da época, da Europa, né? A qual foi, inclusive, o objeto de conflito entre França e Portugal. Quem é? Quem? Isso aí, gente. Ele vai falar, vai expor a situação para a Inglaterra, e a Inglaterra vai fazer o quê? Não, fica aí, na moral, relaxa aí, tá de boa. Eu vou fazer duas coisas para você. Eu vou ficar em Portugal com uma galerinha lá para poder, se caso Napoleão invada o exército francês, a gente bota eles pra correr, deixa com nós, tá ligado? E aí o que acontece? Pega e ainda escolta a família real de Portugal para o Brasil. Ai, eles são tão lindos, tô emocionada. Só que não, eles na verdade não tinham a intenção de serem bonzinhos, muito pelo contrário. O que eles queriam, na verdade, a intenção deles era ganhar. A gente sabe que o Brasil era colônia, certo? Beleza. Quando a família real vem para o Brasil escoltada com os britânicos, eles chegam aqui e já fazem uma coisa assim, pá, completamente diferente do que seria usual. Bom, o Brasil sendo colônia, ele teria que respeitar o exclusivo comercial. O que é o exclusivo? Desculpa. Exclusivo
colonial. E o que isso significa? Isso significa que ele só pode... Portugal é um atravessador para que o Brasil consiga fazer comércio com outros países. Por exemplo, os ingleses têm interesse... Vou dar um exemplo bem... tá? Os ingleses têm interesse no tabaco brasileiro, mas quem vende é Portugal. Então, os ingleses têm que passar por Portugal para conseguir o tabaco que vem do Brasil. E aí, Portugal que vai fazer o comércio com a Inglaterra. Tô dando isso aqui um exemplo básico para vocês. Isso se dá por conta do exclusivo colonial, porque Portugal, o Brasil só pode comercializar com Portugal. Não pode comercializar livremente. Até a vinda da família real para o Brasil, em que eles abrem os portos às nações amigas. Ou seja, a abertura dos portos às nações amigas foi muito interessante para a Inglaterra, porque a partir de agora ela tinha a liberdade comercial de conseguir comercializar diretamente com o Brasil, entendeu? Mesmo que a sede do governo português estava por aqui, né? Isso a gente sabe. Pessoal, agora eu até mudei aqui um pouquinho, né? Tô numa vibe azul para falar sobre um ponto interessante, que é a vinda da família real e a relação da Inglaterra com isso tudo. Como a gente já sabe, então, a sede do governo agora passa a ser aqui no Brasil, então o Brasil eleva a condição dele. Antes ele era colônia de Portugal, uma redes colônia. E com a vinda da família real para o Brasil, ele passa a se tornar, então, Reino Unido. Então, ele recebeu o título de Reino Unido de Brasil e Algarves. Se eu não me engano é esse, Reino Unido de Brasil e Algarves. Bom, o que isso tem de importante? A gente vai perceber que a vinda da família real vai acarretar na abertura dos portos e vai promover aí a comercialização do Brasil com outros países. Mais especificamente Inglaterra, que tinha grandes interesses aqui nas nossas terras. Por quê? A partir de agora, a família real instalada aqui, não havendo mais a questão do exclusivo, do monopólio português, a Inglaterra estava livre, soltinha para comercializar com o Brasil. E ainda vai levar uma vantagem. Por quê? Pelo fato dela ter escoltado a família real de Portugal para o Brasil, ter deixado umas tropas lá em Portugal, deixou a coroa portuguesa muito, muito comovida. E essa comoção, esse apelo por toda a amizade que a Inglaterra gentilmente ofereceu, eles resolveram diminuir a taxação alfandegária dos produtos ingleses que entrariam no Brasil. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os produtos, isso daí na verdade é uma espécie de intervenção do Estado na economia. Como que isso acontece? Países, eles geralmente tributam coisas que vêm de fora. Países, principalmente, que não são liberais, não adotam uma política liberal de não intervenção no Estado na economia. O que esses países costumam fazer? Eles aumentam e muito as taxações de produtos importados para que eles não consigam ficar acessíveis à população e não possam competir com os produtos produzidos aqui, tá bom? Isso é uma medida protetiva. Ai, Apolo, olha, Apolo. Só que a família real, quando veio para o Brasil, ela diminui essa taxação para apenas 16% dos produtos importados que eram ingleses. Isso quer dizer o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero comprar essa escultura. Essa escultura aqui, vamos supor que custe... Eu vou colocar um número redondo, que eu sou de humanas, tá, gente? Que custe R$100, tá bom? R$100. Quer dizer, vou colocar que ela custe... $100, né? Vou colocar com uma moeda estrangeira. Para entrar no Brasil, ela não vai custar só $100. A taxa, mais ou menos, alfandegária é cerca de 60%. O que isso quer dizer? Que ela de $100 vai passar a valer $160. Ou seja, tem 60% de taxações em cima dessa peça. Isso é uma forma de proteger o Estado com os produtos que são importados. Você pagar em um produto que fosse $100, 116, $115, faria muita diferença? Não, não faria. Então, isso
foi aproveitado e muito bem aproveitado pelos ingleses para conseguirem, de certa maneira, se tornarem aí muito acessíveis para o Brasil, ou seja, vieram todas as sortes de produtos aqui no Brasil com taxações mínimas. Então, os ingleses encontraram no Brasil, principalmente com a vinda da corte para cá, muitos consumidores ávidos pelos produtos ingleses num preço baratinho, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Então, nesses 2 pontos, a Inglaterra se beneficia. Vai se beneficiar lá na frente também. Com o processo de independência, o Brasil não passou por nenhum conflito. O Brasil não se tornou um país que lutou através de uma luta armada contra o país em questão que ele desejava a liberdade. Como exemplo, os Estados Unidos, que eram 13 colônias inglesas. O Brasil, na verdade, fez um acordo aí firmado entre Dom Pedro I com o seu pai, Dom João VI. Dom Pedro I, ele tinha um entendimento que ele tinha um reino e um Reino Unido, né? Reino de Portugal e o Reino Unido de Brasil Algarves, que na verdade não era livre e estava passando por turbulências e vai passar por turbulências, correndo risco, inclusive, de regredir à posição de colônia na intenção dali do pessoal que fazia parte da Revolução do Porto, que acontece em 1820, na cidade do Porto, em Portugal, que exige o retorno da família real para Portugal, uma vez que já não tinha mais risco nenhum da presença de Napoleão Bonaparte. Só que essa Revolução do Porto vai deixar Dom Pedro aqui. A família real vai e retorna para Portugal, mas Dom Pedro I fica aqui no Brasil e ele decide, né, ali na cabeça dele, que seria interessante o Brasil se tornar independente. Isso, na verdade, era um apelo da população, dos colonos, principalmente depois dessa passagem da família real aqui no Brasil. E quando acontece o processo de independência, não acontece luta, como eu já mencionei para vocês, e esse processo acontece de que maneira? Já viram aquele ditado, tirar um santo para vestir outro? Então, foi mais ou menos o que aconteceu. De que santo que Dom Pedro vai tirar? Até então, o Pedro não era Dom Pedro, ainda não havia independência. De que santo o Pedro vai tirar ali dinheiro ou vai tirar roupa para poder vestir o outro? Bom, o seu pai, que era o rei de Portugal, agora era rei de Portugal, exigia uma indenização para uma espécie de fiança para que o Brasil se tornasse um país livre. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai exigir uma quantia em dinheiro que o Brasil obviamente não vai ter. Então Dom Pedro, espertamente, vai pedir auxílio, dinheiro de quem, gente? De quem? Adivinha? Da Inglaterra. Então a Inglaterra vai tirar dinheiro dela a juros, né? Interessante. E vai passar para Pedro, que vai passar para o seu pai, para o Brasil se tornar um país independente. Entenderam? Entenderam a situação, a jogada aí? E aí, nesse processo em que Portugal e o Brasil rompem e o Brasil se torna independente, a gente vai ver uma nova história se formando aí. Não, a gente não vai ver uma nova história se formando. Vai ser praticamente mais do mesmo. As pessoas, a grande parte da população, né, por desconhecimento, não participando desse processo de independência. Então, toda aquela coisa bonita que vocês costumam ver, assim, sobre como que foi heróico e bravo a nossa independência para criar mitos, não foi tão bem assim, entendeu? Esse nosso processo não gerou, e eu não percebo uma geração de pessoas ali interessadas no processo de independência como uma coisa que fosse orgulhosa, infelizmente, né? Em relação ou se comparado aos norte-americanos que têm essa presença muito marcante. Pode ser uma história fake, pode ser uma história mentirosa, né? O Thanksgiving não é exatamente aquilo que se prega nos filmes, nas séries, como vocês costumam ver, mas de fato, os colonos e as pessoas que lutaram pela sua independência quanto colônia, eles derramaram sangue, eles lutaram de fato e participaram do processo de independência, coisa que não aconteceu aqui, entendeu? É importante a gente deixar claro, e não quero com isso dar méritos à cultura norte-americana, nós somos muito melhores, nada disso.
é só um ponto de vista que pode e deve ser pautado, beleza? Vamos lá então. Então a Inglaterra, ela vai emprestar esse dinheiro, vai fazer uso desse dinheiro emprestando para Pedro numa grande intenção. Ela agora não tem só o Reino de Portugal que comercializa com ela. Ela agora vai ter o Reino de Portugal e o Brasil agora se formando como um país soltinho para comercializar também. Então ela vai ter agora dois mercados diferentes, dois mercados distintos, beleza? Agora vamos voltar um pouquinho com a questão da vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil trouxe inclusive um sentimento chamado de sentimento anti-lusitanista. Existe um filme, né? Esse filme é bem antigo, que faz uma alegoria, Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Esse filme é da Carla Camurati. Eu acho ele, assim, muito, eu vou falar, muito exagerado, muito alegórico, muito... Mas eu costumava passar, bem antigamente, assim, para os meus alunos, quando eu comecei a trabalhar com história, mas eu percebo, assim, uma história do Brasil extremamente... muito carregada de humores ou de tendências para poder fazer meio que uma espécie de exagero sobre a vinda da família real para cá. Mas há pontos interessantes. Por exemplo, a questão da quando a família real vem, ela quer se instalar e ela começa a pregar nas portas nas portas das casas que eles achavam interessantes, tá, galera? Um PR, né? Príncipe regente. E o que era esse príncipe regente tatuado na sua porta? Que você tinha ali um determinado período, talvez 24 horas, para retirar os seus pertences pessoais e sair daquela residência que acabaria de se tornar sede para o governo, sede ou o lugar para acolher a corte portuguesa aqui no Brasil. Então, algumas pessoas foram desinstaladas das suas residências. Então, ponto aí que a gente vê que algumas pessoas se sentiram lisonjeadas, inclusive nesse filme da Carla Camurati, eles fazem essa coisa, olha quanta honra, meu Deus, a rainha quer ficar aqui, a princesa, não, desculpa, não era a rainha, era a princesa vai ficar na minha casa, vai dormir na minha cama, só que na verdade não era tão glamouroso assim, as pessoas iam pra onde? Uma vez retiradas abruptamente das suas residências, então outras pessoas não ficaram contentes com essa com essa medida tomada pela corte. Outro ponto, as coisas que eram produzidas aqui tinham um determinado valor, elas começaram a ficar mais caras. Eram pessoas a mais na cidade do Rio de Janeiro, era um consumo maior, então as pessoas se aproveitam disso para conseguir fazer o quê? Aumentar o preço dos produtos. Aumentando o preço dos produtos, as coisas ficam menos acessíveis a populações mais pobres dentro ali do cenário que a gente está vendo formado com a vinda da família real. Outro ponto interessante aqui, irão acontecer, na verdade aconteceram, é porque eu vou falando da história como se fosse futuro, mas já aconteceram diversas obras, diversos acontecimentos, a criação de estruturas dentro da cidade do Rio de Janeiro, que vai promover mudanças e aumentos de impostos. Por que aumentos de impostos? Para se construir novos lugares, eles vão precisar de dinheiro para essas construções. E Portugal não vai tirar do bolsinho não, meu amor, vai sair do bolso do contribuinte. Porque uma coisa que é importante deixar claro para vocês, sempre quando um governo, sempre quando um governo quer fazer grandes mudanças, oferecer grandes benefícios, grandes alterações na vida, melhorar a vida do pessoal mais carente, que nem era esse o caso, no caso era só criar edifícios, mas fica a dica, ele tira o dinheiro da própria população que trabalha, que rala, que paga imposto, tá? Fique esperto. Então, gente, a gente vai perceber o seguinte, que esse processo todo, essa forma como foi conduzindo, não foi natural. As coisas ficaram mais caras, houveram transformaçõe e essas transformações mexeram com a vida da população que aqui morava antes da vinda da família real. Um outro ponto que a gente... Na verdade, deixa eu falar uma coisa. É que eu vou falando e eu não tenho roteiro. Então eu vou me guiar aqui sobre alguns pontos para poder eu falar para vocês, para eu não esquecer no vídeo, que isso é importante. Deixa eu ver aqui qual é o ponto número 1 para poder eu falar, senão eu vou esquecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir meu grupo da escola, tá, gente? Pegar uma colinha básica aqui. Que aí eu sabendo isso,
eu consigo me guiar para saber se eu não estou esquecendo nada. Porque tem assuntos que eu acho que são necessários serem ditos. Bom, primeiro, o bloqueio continental foi mencionado que foi, né? Ok. Porque as nações europeias não acataram o bloqueio, já trabalhamos sobre isso na outra parte do vídeo. Explico o que foi o Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, já foi mencionado. Porque os ingleses auxiliaram a fuga da família real no Brasil, já falamos. O que foi a abertura dos portos às nações amigas, show, foi explicado também. Explica as transformações ocorridas no período junino. E o que ocorreu com a elevação do Brasil ao Reino Unido, isso foi falado. E o que levou à insatisfação dos colonos, foi falado. O que foi a Revolução do Porto, foi falado. Por que Pedro decide ficar no Brasil? Ok, já disse. Porque o processo de independência não alterou a dinâmica do país, foi mencionado. E qual a nação foi beneficiada nesse processo? Um docinho para quem adivinhar. Inglaterra, né, gente? Claro. Só faltou falar uma coisa. As transformações que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Foi criado a imprensa régia, o Jardim Botânico, escola de medicina. Ele trouxe também toda uma sorte de artistas franceses, entendeu? Debré conseguiu marcar, assim, esses períodos, assim, através das suas pinturas com a vinda da família real para cá. Vai haver transformações. Claro que para instalar a família real, vai haver grandes transformações na cidade do Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil nesse período. Então, essas transformações vão beneficiar, vão conseguir, de certa forma, modernizar uma cidade uma região que antes era mato, era completamente inóspita, porque não havia interesse em melhorar aqui, havia só interesse de tirar os recursos, mas uma vez que a família real está instaurada aqui, eles precisam ter um lugar bonito, né, um lugar elegante, fino, para poder andar, né, para poder saltitar, porque a família real é a família real, né, meu amor, eles têm o sangue blue, né? Então a gente vai perceber essas alterações. Mas tem uma coisa muito engraçada. Eu tava vendo aqui, quando a gente fala sobre rede social, esses dias eu tava vendo assim, aquela questão do selinho azul, né? O selinho azul nas redes é muito legal, o verificado. O que esse verificado dá para as pessoas, né? Aquilo ali dá uma importância, né? Pô, cara, fulano é importante, olha, ele tem um selinho azul. E todo mundo, né, tenta ou gostaria de ter aquele selinho azul de verificado. Eu vou falar pra vocês, Dom João VI, eu tô empolgada que tô falando sobre várias pessoas da família real, mas Dom João VI, ele foi muito espertinho. O que ele fez? Ele resolveu vender um selinho azul de verificado pra galerinha que estava no Brasil. Ele não era bobo nem nada, de bobo ele só tinha aquela carinha dele. Por quê? Eu vou explicar o que ele fazia. Bindá, não tinha Instagram nessa época, não tinha YouTube, não tinha rede social. Como que ele fazia para vender selinho azul? Eu vou explicar para vocês, assim, o que ele fez. Ele resolveu criar um banco, né? Ele criou um banco aqui no Brasil e com a criação desse banco, ele resolve vender títulos de nobreza. Já que ele era o rei, ele podia assinar e transformar um reles mortal num duque, num barão, uma condessa, enfim. Ele poderia dar títulos de nobreza a alguns milhares de contos de réis para uma pessoa deixar de ser anônima e se tornar uma influencer na época do Império. Legal, né? Sei lá, eu acho que é meio vaidade, né? Mas naquela época as pessoas também eram vaidosas como as pessoas de hoje em dia, porque pessoas são pessoas, como eu sempre falo pra vocês. Bom, as transformações, o que aconteceu, eu vou falar pra vocês que a história encantadoramente não tem em si, né? Nós vivemos o nosso processo histórico como deveríamos, ou como acharam que deviam ter sido vividos, mas é importante que a gente entenda que o nosso amor, o nosso respeito pela nossa pátria, pelo nosso país, não se dá através de só admirar a figura do Dom Pedro, ou não admirar a figura de Dom Pedro, ou a vinda da família real, ou a colonização portuguesa. Se dá no processo de educação. Então, eu sempre falo, quando as pessoas entenderem que educação é importante para tudo, as coisas vão melhorar. Quando as pessoas passarem a entender o seu passado, as coisas vão melhorar. E é por isso que eu me formei em História, né, galera? Porque eu acredito, eu amo o meu país, eu tenho um profundo respeito pelo meu país, pelas minhas
origens, pelo meu sangue aqui. O sangue do brasileiro é sangue único. Então, quando a gente trabalha a questão da vinda da família real, quando a gente trabalha a questão do Brasil, é para que a gente entenda realmente que o Brasil é um país que merece todo o nosso respeito, a população brasileira também, principalmente porque nós somos essa mistura tão grandiosa de diversos povos de diversos lugares do mundo. A gente não tem cara, mas a gente tem muita raiz aí. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Uma excelente prova quando for no dia de fazer a prova de vocês. E quem não é meu aluno, fique à vontade para se inscrever no canal, para poder curtir, compartilhar com outras pessoas que têm interesse em saber um pouquinho mais sobre esse período da história, beleza? Um beijo, gente, e eu fui!